Muito bem, olha, este espaço aqui é um espaço da juventude. Devia dar mais tempo aos jovens para falarem mais livremente. Hoje estou aqui de preto, porque, como vocês sabem, nós decretamos na segunda-feira ainda. Portanto, segunda-feira foi dia 16, né? Penso eu. Decretamos 4 dias de luto, que era para começar quinta-feira até o domingo. E esses 4 dias de luto têm a ver com, primeiro, o conjunto de pessoas que foram assassinadas não só durante este período eleitoral, mas também fizemos um link para celebrarmos os mártires da luta pela democracia moderna. Tanto desde, estamos a falar, desde os anos 2000, em que começa este grande movimento da sociedade civil, esse movimento dos ativistas, em que algumas pessoas destacadas como o Carlos Cardoso, que foi assassinado, Siba Makwapa também, que foi assassinado. Tivemos, por exemplo, figuras como muito bem conhecidas, como a Mamã Alice Mabot, não é? Tivemos o Azakaia, temos João Chamusso, só para dizer alguns nomes. Depois, mais recentemente, assassinato do Elvino Dias, de Paulo Guambe, e mais de 150 pessoas. Portanto, as estatísticas falam de 130, mas são mais de 150 pessoas. Para além disso, também interligamos com outro assunto. É o ciclone, que praticamente abateu toda a Zona Norte. Já deixou mortos, já deixou feridos, já deixou desamparados, fez uma grande, digamos assim, uma devastação muito grande no país. Então nós achamos por bem que era a altura de nós pararmos um pouco, pararmos um bocadinho nas nossas atividades e dizer que a vida é muito mais importante, é muito mais valiosa, entre todos os outros direitos que nós temos. O direito à vida é o mais importante de todos. Então, se há alguma coisa que está a colocar em causa o direito à vida, então temos que fazer uma pausa e decretarmos que vamos. O luto é um momento de reflexão. O luto é um momento também de nós perspectivarmos o que é que nós queremos para o futuro. Portanto, o luto permite fazer isto. Portanto, o luto é realmente um momento de reflexão, um momento de celebrar aqueles que fizeram tanto por nós, mas também um momento de projetar um pouco o que vamos fazer no futuro. Então, esta era a primeira introdução que eu queria fazer. O que queria dizer mais? Queria também falar um bocadinho. O primeiro jovem que eu registrei aqui, José Luís Manhissa, agradecer a José pela sua intervenção. É verdade que o tema que ele levanta não está diretamente ligado à questão da crise eleitoral, mas ele fala dessa dicotomia entre o diploma e o emprego, não é? Que é um problema muito sério. O que eu posso dizer ao José é que nós, neste momento, temos que fazer uma coisa. Hoje eu vou dar a oportunidade, depois da minha intervenção, de falar um jovem que é muito empreendedor em matéria de tecnologia, que ele fez algo espetacular, algo inovador, que nunca havia sido feito em Moçambique. E os partidos políticos, todos eles, quando registram os seus membros, há uns cartões que eu digo que chamo de cartões analógicos. São aqueles cartões em que tu tens a cartolina, né, onde se preenche a mão, depois põe-se uma foto tipo passe, depois carimba-se por cima da foto que o secretário-geral do partido ou do presidente do partido assina por cima da foto. Todos os partidos fazem isso. O Frelimo faz isso, a RAM faz isso, o MDM faz isso, outros partidos eu conheço muito bem, mas é o padrão dos partidos. E ele introduziu uma membro de um partido, de uma associação, de uma organização, sem precisar estar fisicamente na sede desse partido e fazer tudo virtualmente, tudo na internet. E é uma coisa que é uma experiência que nós tivemos muito boa quando ainda a CAD, foi antes da CAD ter sido chumbada. Estou a falar disso por quê? Porque há perguntas que têm a ver onde é que nós podemos ter um fórum em que podemos estar associados para continuar a partilhar ideias,
para continuarmos a ter estratégias comuns para a nossa luta continuar. Hoje, essa plataforma vai ser apresentada, depois de eu terminar de falar, pelo jovem que preparou este aplicativo que permite você ser membro de um partido mesmo sem estar lá fisicamente, fazer tudo de forma virtual. E falo disto porque esta também é uma das coisas que nós precisamos bastante, José Luís, porque de fato o mercado moçambicano está definhado, o setor privado está a passar por uma crise muito grande, são milhares de empresas que estão a falir, sobretudo quando houve a questão das dívidas ocultas, começou um momento muito negro para o empresariado nacional, porque o país tinha que desviar boa e parte das poucas divisas que o país tem, que é para pagar essa dívida, porque nós estamos a pagar a dívida. Fique claro isso. Às vezes as pessoas dizem que não pago as dívidas. Eu não sei o quê, não posso saber que já está a pagar as dívidas. Há mais de 5 anos estamos a pagar a dívida. Então tem que desviar parte do valor para pagar uma dívida na qual não tivemos nenhum parafuso sequer ficou no país. Nós ficamos com uma dívida de quase 3 bilhões de dólares, estou a contar com juros. Então, isto levou muitas empresas a entrar, digamos, na falência. E com a Covid ainda, e sem medidas concretas para fazer face à Covid, houve muito mais empresas a entrar na falência. Portanto, o setor privado, neste momento, está em decadência. Mas, por outro lado, temos uma política fiscal que nos ajuda. Portanto, os impostos são muitos, há muitas taxas e taxinhas que são implementadas todos os dias, como essa questão das portagens, por exemplo. Eu vi na fronteira entre Cabo Delgado e Nampula uma estrada toda esburacada, mas tem lá uma portagenzinha. Portanto, há essas coisas todas que são implementadas neste país, taxas inventadas a propósito e a despropósito, que tudo isto acaba sufocando o próprio setor privado. E depois, por outro lado, depois no acesso a crédito, não há nenhuma forma de do próprio Estado facilitar o acesso a crédito com várias medidas que existem. Uma delas, por exemplo, é chamada dos fundos de garantia, que o próprio Estado pode dar aos bancos para evitar com que as empresas e os jovens que têm empreendimentos, têm projetos, que não têm garantias, mas têm um projeto, não precisar de ser barrado de ter um financiamento porque não têm garantias. Portanto, isto são medidas do Estado que podia implementar para alavancar bastante a economia, ajudar muito o setor privado e ajudar muito a iniciativa dos jovens para a economia crescer e para esses jovens também poderem, digamos assim, eles também crescerem como futuros grandes empresários do futuro. O que posso dizer é o seguinte: o setor privado está a definhar, o setor público pior. Alguma coisa? Não, creio que alguém por engano ligou o microfone. Pode Tá avançar. bem. Ok. Então, José, Luís Manhissa, deixa-me só sintetizar. É que há muita coisa que se possa dizer, íamos aqui levar uma eternidade, há muitas questões para responder. Mas, em síntese, não temos neste momento o setor público nem o setor privado em condições de albergar grande massa de trabalho. Todo ele está saturado e está numa situação de crise. As empresas todas públicas e participadas pelo Estado, talvez uma ou duas é que traz lucro, o resto é prejuízo. É por isso que eu defendia o IGEP é uma instituição inútil, que devíamos acabar com aquele ministério, com aquele instituto, queria dizer, e converter aquilo numa pequena direção ou numa pequena secção do Ministério das Finanças. Portanto, porque as empresas públicas, todas elas estão a cair, estão a definhar. Qual é a solução numa situação dessas? Primeiro, há uma série de investimentos que o Estado tem que fazer. Há um ambiente de negócios que o Estado tem que criar para vir muito investimento de fora. Essas ideias talvez não seja o fórum próprio para apresentar, que pode criar condições para haver muito emprego. Mas o José em si, se não tem resposta no Estado, não tem resposta no privado, o que é que tu fazes, José? Essa é a grande pergunta. Imagina que o Estado diga que nunca vais ter emprego no Estado. E o setor privado também diga que o José nunca vais ter hipótese no privado. O que é que tu fazes? Não tenho resposta definitiva para si, José, mas é uma pergunta que eu faço, porque aqui queria chamar a muitos jovens para o aspecto da inovação. E queria chamar a atenção também para muitos jovens. Fica a saber que há uma regra mundial, portanto não digam que estou a falar disto porque como sou pastor, estou a levar Bíblia para aqui, não estou a levar Bíblia, estou a falar de coisas da lógica humana. Há um princípio básico nessa vida.
Para tu teres qualquer tipo de retorno, tu tens que ter uma ação, tu tens que dar um passo. É aquela lei da física da ação e reação. Se eu empurro a parede, o que a parede faz? A parede também me empurra. Te dá uma força contrária de igual intensidade no sentido que vem contra mim. A vida também é assim. Se não tens emprego, tens diploma, tens de começar a pensar o que é que tu podes fazer com os recursos que tu tens. Quais são os recursos que tu tens? Tens a cabeça, tens as mãos, tens ideias, tens criatividade. Medita um pouco e veja o que é que podes fazer com isso. E uma coisa eu te garanto, nem todas as coisas que tu fizeres vão te dar dinheiro logo. Há algumas coisas até vão te fazer perder dinheiro, mas tens que fazer. O que nunca podes fazer é estar parado. O que nunca podes fazer é te conformares com a tua situação. Não podes ficar 3 anos, 4 anos a correr de um lado para o outro só a meter currículos. Começa a pensar o que é que tu podes fazer com os recursos que tu tens. Eu vou dar um exemplo típico da minha vida. Eu ainda vivia em casa dos meus pais. Eu acho que tinha aí por volta dos 13 anos, 14, 15 anos de idade. E nessa altura eu estava a estudar na Francisco Manhanga, acho que estava na 7ª ou 8ª classe, por aí. Eu sentia que precisava de algum dinheirinho para as minhas coisas pessoais. Uma das coisas que eu fiz, essa história já contei várias vezes, foi começar a dar aulas de explicação gratuitamente aos miúdos que viviam no meu bairro. E chegou uma altura que todo o quintal dos meus pais estava tudo dividido com pedras, porque eram salas de aulas que eu fiz no quintal da zona dos meus pais. Então eu dava a explicação, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quinta classe, sexta classe, eu não cobrava, era de borla. Mas acredita, por estar a fazer uma ação positiva, eu tive uma grande surpresa. Um dia vieram os pais todos dos miúdos da minha zona, vieram lá. Disseram, olha, Venâncio, esses miúdos afinal não vêm aqui para a tua casa para brincar, porque eu sou instrutor de artes marciais. Eu sou instrutor de artes marciais e fiz também ginástica, fiz vários desportos. Dediquei muito ao desporto. Então eu também ensinava muita coisa aos miúdos. Eu ensinava acrobacia, ensinava ginástica, ensinava artes marciais, ensinava basquete, fazia muita coisa em casa. E os pais pensavam que os miúdos vinham para a minha casa para treinar. Mas eu depois comecei a dar explicações aos miúdos em casa. E os pais viram que os miúdos estavam a desenvolver muito na escola. Alguns miúdos que eram chamados de burros, não sei o quê, na escola. Começaram a ter grandes notas, 20, 19. Os pais perguntaram, o que está acontecendo com o Vasco? Disseram, não. Na altura chamavam de Venancito. O Venancito é que nos dá a explicação. Os pais todos lá da minha zona vieram para a minha casa, em conjunto. Pediram uma reunião com os meus pais, disseram que não falar comigo. É que nós estamos a ver que os miúdos estão a melhorar muito na escola. E nós, como pais, decidimos que estás a fazer isso gratuitamente, mas queremos te dar um subsídio por cada miúdo, porque estás a fazer um grande trabalho para mim. Eu a negar, não quero, não sei o quê, mas chegou uma altura que também dava-me jeito, né? Então passei a aceitar. Então o meu primeiro negócio na minha vida foi dar aulas, mas comecei por dar aulas gratuitas. E essas aulas gratuitas, elas tiveram um impacto na sociedade. Os pais dos miúdos sentiram que tinha necessidade de me compensar. Então, eu uso isto como exemplo para ti, José. Eu digo o seguinte, neste momento, procura fazer alguma coisa pela tua sociedade. Não tens emprego, faz alguma coisa no teu bairro, faz alguma coisa pela tua família, faz alguma coisa pelo teu país. Mesmo que até percas dinheiro com isso, mas se estiveres a fazer do coração, se estiveres a mexer e não ficares parado e à espera sempre que um telefonema por causa do currículo que meteste, eu te garanto uma coisa, isso é uma lei da vida. Tarde ou cedo vai ser compensado o teu esforço. Tarde ou cedo vai ser compensado a tua atividade em favor do teu país, em favor dos teus vizinhos, em favor do teu bairro. A resposta não vai tardar. Então, vamos usar mais também. Se não temos ainda um emprego, usa a inovação, usa a criatividade e usa a filantropia. Isto é, faça alguma coisa de benéfico para a sociedade, para os teus pais, para a tua família, para o teu bairro, usando a tua criatividade. Fica a saber que dinheiro também vem. O que nunca podes fazer, não te conformes com essa situação e não fiques a vida inteira apenas à espera de um telefonema para dar emprego. Ponto número 1. Mas isso vamos deixar para um outro dia que podemos desenvolver esta matéria e ir mais a fundo sobre isto. Milton Massive, a desverdade eleitoral, um termo muito interessante que você usou aqui, mas praticamente tu não colocas nenhuma questão direta, mas apresentaste a tua opinião
a teoria que apresentaste, a teoria da justiça. Estamos de acordo contigo, é uma bela contribuição que tu deste. Simba, fala aqui da questão da corrupção no ensino superior, o reitor que fica com parte do orçamento, que eram subsídios para o ensino, por aí fora, enquanto a escola está aos pontapés. E depois ele também faz essa pergunta, como fazer parte do movimento? Ok? Uma das soluções que nós temos, vamos apresentar daqui a pouco, uma base de dados que nós temos. Penso que a maior base de dados que temos em Moçambique, de uma organização, digamos assim, não lucrativa, né? Não lucrativa. Depois vamos falar sobre isso. Maria Ana Malala. Boas perguntas tu colocas. Essa questão da despartidarização da função pública é um dos pilares do nosso manifesto. E o primeiro pilar do nosso manifesto é a reforma do Estado. Dentro da reforma do Estado há lá uma componente que é a despartidarização da função pública ou das instituições públicas. Isso é fundamental. Estás a levantar um assunto para mim que é crucial. Se um Estado não estiver liberto, não estiver livre de amarras partidárias, por mais bonitas políticas que a gente tenha, por mais bonitos projetos, bonitos programas, belas estratégias, fica a saber que estamos voltados ao fracasso. Porque o Estado não pode estar a servir a grupos particulares. Um Estado não pode servir a um partido. Um Estado não pode servir a uma associação. Um Estado não pode servir a uma igreja. Um Estado não pode servir a uma família. Um Estado não pode servir a um grupinho de amigos. O Estado tem que ser sempre o lado apartidário. O Estado tem que ser um atendimento objetivo, imparcial. E o Estado tem que ser baseado na justiça, não no partidarismo, não na filiação de qualquer forma. Então, isto é fundamental que estás a levantar. É por isso que uma das questões, eu estou a dar uma entrevista longa a um canal internacional, uma das coisas que eles me perguntaram, Venâncio, como presidente, o que tu farias nos primeiros 100 dias? Uma das questões que eu respondi lá é exatamente essa, despartidarização do Estado. Remover tudo que é célula do partido no Estado. Nós vamos às secretarias dos bairros para tratar BI, para tratar uma declaração, qualquer coisa, uma certidão de residência. Você chega lá, vê símbolos de um certo partido, não sei o quê. Quer dizer, é uma loucura. Tudo aquilo é preciso varrer, tudo aquilo. Tirar símbolos partidários, bandeiras de partidos e funcionar como uma instituição pública que tem que atender a todos. Tem que atender da mesma maneira quem é da Frelimo, como quem da Renam, quem é do MDM, quem é do Podemos, ou até aquele que nem quer fazer parte de nenhum partido. Tem que ser tratado de igual forma, por isso não pode haver símbolos de nenhum partido, nem de nenhuma associação, nem de nenhuma igreja, nem de nada que seja particular. Tem que haver símbolos que são símbolos nacionais, tem que haver símbolos que são símbolos de todos nós. A bandeira de Moçambique, coisas assim, isso sim, isso é de todos nós, não bandeira de partidos. Então, de fato, despartidarizar o Estado é fundamental, é urgente, é para ontem. Isso tem que ser feito. A outra questão que tu colocas, Maria Malala, é a questão de reeducar o povo, não é? Portanto, a formação do elitismo dentro do governo. Bom, é muito importante, mas eu acho que há uma irmã nossa logo a seguir, penso que ela deu uma bela resposta, faz que é a Jaicelene, penso a pronunciar bem, Jancileide Muxanga, que ela fala de que essas manifestações trouxeram uma coisa interessante, que é o espírito de união, o espírito de solidariedade, quando ela diz que já nós nas manifestações agora já acabou aquilo de haver pessoas, uns que são doutores e os outros que não têm formação, uns que são da elite. Portanto, há uma tendência nessas manifestações de estar a transmitir uma mensagem de irmandade, uma mensagem de justiça, uma mensagem para acabar com o regionalismo, para acabarmos com os tribalismos, para acabarmos com os etnicismos, para acabar com os elitismos e nos tratar todos como moçambicanos. Portanto, essas manifestações estão a trazer mensagens muito interessantes. É por isso que nós cantamos o hino nacional. É uma forma de todos nós estarmos naquele momento focalizados na nossa pátria. Para todos nós, ricos e pobres, classe média ou classe alta, empregados ou desempregados, naquele momento somos todos iguais.
estamos todos voltados para a nossa pátria, estamos naquele momento todos nós no mesmo espírito. Então isso é o início também da sociedade que nós queremos fazer amanhã. Então, estamos a começar agora a criar a cultura e o hábito de estarmos sempre focados num objetivo comum, que é o objetivo de exaltação da nossa pátria. Então é isto que nós temos que fazer, esses é que são os grandes valores que nós queremos fazer no Moçambique da manhã. Okay? Melai, penso que espero traduzir bem, Melai Mimbiri. Vamos te convidar também, queremos ver esse manifesto. Espero que o nosso moderador tenha tomado nota do seu nome, do seu número, se não, manda aí para as mensagens. Queremos conhecer o teu manifesto, vem apresentar aqui. Este é um espaço privilegiado. Agora estamos a voltar para a crise eleitoral, mas este espaço não vamos fechar. Este espaço vai continuar para sempre. E vamos fazer muitos debates aqui, a partir do webinar, a partir do Zoom ou outras plataformas com transmissão em direto para o YouTube e para o Facebook. E temos também, vamos fazer uma parceria mais daqui a pouco com vários YouTubers e vários Facebookers que vão ajudar a promover esse tipo de debates que nós queremos que isso se expanda futuramente e que toda a gente tenha acesso. Porque, de fato, na televisão pública, na televisão privada, só exatamente aqueles que estão lá para defender um partido e que não estão para defender o país é que tem o espaço para falar. Os que querem defender o país, que colocam o país acima dos seus partidos, não têm hipótese de falar na televisão pública, não têm hipótese de aparecer na televisão. Então aqui está um espaço privilegiado para que as pessoas possam falar livremente dos aspectos que dizem respeito à globalidade dos moçambicanos e não que dizem respeito à defesa de um certo partido. José Bernardo, cuidados que temos de ter com os afetados. Sim, temos que ter. Nós apresentamos aqui na última live, nós dissemos que nós como podemos, nós como gabinete particular do Venâncio Mondlane, nós não queremos nos libertar de andar a receber dinheiro, receber fundos. Então fizemos uma parceria com a Geração 18 de Março, que está a fazer um trabalho excepcional. Uma das líderes é a Quitéria Guiringane, e eles já vêm fazendo esse trabalho. Estão a apoiar as pessoas que estão nas cadeias, estão a apoiar as pessoas que estão em casa feridas, eles, portanto, arranjam médicos, enfermeiros, fazem assistência domiciliária, estão a apoiar muita gente que perdeu os seus parentes, às vezes não tem nem dinheiro para comprar um caixão, para fazer o funeral. Então eles estão muito bem organizados à volta disso e muita gente acredita naquela organização e canaliza os fundos para lá. Então, em vez de estarmos a disputar dinheiros, nós a pedirmos dinheiro, eles também a pedir dinheiro, nós decidimos anunciar que para nós o nosso parceiro é a Geração 18 de Março, e quem quiser canalizar alguma ajuda para as vítimas das manifestações, não manda para nós, mas manda para os números de conta e também as contas móveis que a Geração 18 de Março já indicou, estão aqui, podemos voltar a repetir aqui, colocar. Portanto, tem feito esse movimento, estamos a chamar as pessoas, estamos a pedir ajuda a muita gente. Há pouco tempo o nosso moderador, o Cremildo, que está aqui, esteve na zona do Luís Cabral. Vocês ouviram a história de uma senhora, penso que... Cremildo, é a senhora Fátima, né? É esse o nome dela? Cremildo, ela chama-se Fátima. Sim, é ela, senhora Fátima. Yeah. Sim, Fátima. Mãe do Fábio. A mãe do Fábio. A mãe de Fátima, acho que vocês viram o vídeo que o Cremildo fez a reportagem feita pelo Cremildo, em que levou-se lá algum valor, algum substancial valor, porque ela queria vender a própria casa para voltar para a Zambésia, porque dizia que o filho que sustenta ela foi baleado, levou 6 tiros, está impossibilitado de poder trabalhar. Então, aquele filho que cuidava da mãe, a polícia meteu 6 tiros nele. Então, ele está totalmente imobilizado, não pode manifestar, não pode trabalhar, e ela queria vender a casa dela. Então, muita gente que se solidarizou com isso, nos contactou, e essas pessoas acabaram por via de uma senhora que também, neste momento, criou uma organização que chamou de Mães Solidárias. Então, fizeram a coleta do valor e foram entregar à mãe Fátima. Portanto, o vídeo mostrou isso. Então, há isto, portanto, é isto que estamos a fazer para nos solidarizarmos. Mas a nível do topo, a nível do Estado, eu já submeti uma carta à Presidência da República, que eu tinha dito nessa carta
que era uma exigência do próprio Estado poder dar assistência médica e medicamentosa gratuita a todos aqueles que foram feridos durante essas manifestações e também indemnização àqueles que perderam os seus parentes. Portanto, as famílias devem ser indemnizadas. Eu já submeti esse ofício à própria Presidência da República e, se isso for feito, era muito bom. Espero que o presidente tenha essa sensibilidade, pelo menos ele terminar o mandato dele, feito uma boa ação humanitária. O Estado usou muita brutalidade com as pessoas. É a obrigação do Estado poder compensar essas pessoas. Muitas delas, como o jovem, por exemplo, de Patrício Lumumba, ainda tem 2 balas dentro do corpo. Levou também 6 tiros, por acaso uma coisa curiosa. Levou 6 tiros o Fábio, o jovem de Patrício Lumumba, não sei, é o Teófilo, penso que é isso, eu não me lembro muito bem do nome dele. Também levou 6 tiros. E ainda tem 2 balas alojadas dentro do corpo. Há uma senhora que está grávida, levou um tiro, tem a bala dentro do corpo e ela está grávida. E ela nem sequer pode ser operada agora porque há risco dela própria perder o bebê e ela perder a vida. Então, coisas horríveis. Portanto, são essas coisas que eu falo feitas por um Estado. Eu penso, quer dizer, isto é um Estado terrorista, isto não pode acontecer. Então, queria também pedir aos estudantes que estão aqui neste programa para mobilizarem também apoios. E já existe contas bancárias, contas móveis, estão a ser geridas pela geração 18 de março. Portanto, partilhem esse flyer. Quem tiver dúvidas, tem ali os números de telefone, pode ligar para confirmar de fato se é uma coisa séria, se não é. A Quitéria é que está a gerir esse projeto, que está a fazer ajuda das pessoas. Aproveitem também partilhar isso para que hajam mais pessoas a solidarizar-se. Alex Soares, nhonguismo, taxas absurdas, acho que já falamos um pouco sobre isto. Machambule, fala de um site ou canal que os jovens possam aderir. Daqui a pouco o Samuel vai falar um pouco sobre isso. Jancileide, é um nome bonito, mas difícil de pronunciar. Já não há divisão, já falei muito sobre isto, mas gostei de uma palavra que você disse. Ela diz assim: eu sou manifestante, tá bem? Porque às vezes dizem que os manifestantes é gente de baixo nível, são brutos. Ela está aqui, uma estudante universitária da Universidade de João Quixissano. Ela identifica-se publicamente, ela diz que é manifestante. E não é nenhuma vândala, ela é uma pessoa responsável, uma pessoa com formação, uma pessoa culta, mas está nas manifestações, ainda diz mais. Diz que ela sou manifestante e ativista social. Se for para morrer a bala, que morramos, mas vamos morrer a surgir. Eu acho que essa é uma frase até um pouco poética, interessante, né? Então isso revela um pouco como é que as pessoas estão na rua. Por que as pessoas estão na rua? As pessoas estão na rua, não estão pelo belo prazer de estar na rua. É uma responsabilidade geracional que as pessoas sentiram que tem que fazer alguma coisa para este país, tem que fazer alguma coisa para esta nação, e as pessoas estão a correr riscos de vida, mas querem deixar uma história, querem deixar um legado para o futuro. É isso que leva as pessoas a correr riscos. Ok? Magnum, falas do conceito de verdade eleitoral, que a verdade são fatos. Fatos sim, o Diniz e o Mutola, eu não vou me alongar muito em termos de fatos, eles têm fatos aqui, mais do que sustentam, portanto, o nosso recurso que metemos ao Constitucional, mas também gostei do que tu dizes sobre o hino nacional. Quer dizer, para além de cantar o hino nacional, de fato é importante refletir-se um pouco, meditar um pouco. O que quer dizer o hino nacional? E estás-me a dar aqui uma ideia que eu gostaria que a minha produção registrasse. Era importante, numa das nossas lives, haver alguém que possa vir explicar com detalhes qual é o sentido do hino nacional, qual é a mensagem que o hino nacional quer trazer. Portanto, fica aqui o desafio, Cremildo, de haver, podemos chamar um linguista ou alguém especializado em literatura, em poesia, para vir falar do sentido do hino nacional. Qual é o significado? O que o hino nacional de fato quer transmitir? Isso vai ser muito interessante. Seria muito interessante. Fica aqui o desafio e espero ter respondido. Tenho que responder a correr, é impossível responder a todas as questões, mas se vocês me permitem, eu queria dar 1 minuto, mas 1 minuto mesmo, ao Samuel, para o Samuel explicar o que é essa base de dados, onde todos nós podemos nos inscrever, o que visa essa base de dados, quais são os benefícios, o que podemos fazer com isso. Se Samuel estiver aqui, Cremildo, passo a palavra para si, para passares esta parte para mim. Eu falei demais, perdoem lá,
Levei muito tempo, mas tinha muitas questões. Sim, Yeah. tudo bem, presidente. No entanto, tem uma questão que tem sido muito recorrente aqui nos comentários do Facebook. Não sei se o presidente vai respondê-la ou comentar a respeito, porque dizem que foste bastante mencionado hoje no comunicado da nação. Teve uma chamada longa de horas com o presidente Nunes, e os jovens querem confirmar se houve ou não essa chamada. Agora, não sei se o presidente está confortável para responder essa pergunta ou passamos mesmo para o Não, Samuel. não, tem que responder. Não, tem que responder essa pergunta. O que é isso? Não posso deixar passar isso. Tem que. Eu ainda não ouvi o que o presidente disse sobre mim, mas eu posso ser sincero convosco, posso falar sobre isso. E eu fiz um comentário também ontem. Eu tive uma entrevista ontem com o Parlamento Europeu, que foi o maior privilégio da minha vida. Eu nunca me imaginei que o Parlamento Europeu iria organizar uma sessão só e somente só para dialogar comigo. E receberam por 1 hora de tempo. É uma coisa, um privilégio incrível. Mas foi bom porque pude explicar as razões da nossa luta, pude explicar muitos equívocos que estão a ser criados à volta das nossas manifestações. Dizem que nós andamos a queimar esquadras, dizem que nós matamos polícias, dizem que nós estamos a sabotar a economia, que nós somos vândalos, que nós só queremos sabotar, queremos o poder a todo custo, queremos fazer golpe de Estado. Então, é isto que tinha chegado ao Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu estava um pouco baralhado do que a nossa luta. Então, foi muito importante expliquei todos os detalhes, que não era absolutamente nada disto. E depois houve uma sessão, depois dos deputados do Parlamento Europeu terem estado comigo, saíram muito satisfeitos. Teve a recepção com jornalistas internacionais, estavam todos os canais internacionais, estava lá a BBC, estava a CNN, estava a Al Jazeera, estava a France Press, estava lá a ACBC, estava a RTP, estava a CMTV, estava uma série de televisões intermináveis. Foi importante, fizeram muitas perguntas e respondi a todas. E neste também perguntaram se eu nunca tinha falado com o presidente e tal. Eu confirmei. Só que eu dizia que não ia falar dos conteúdos que eu tinha falado com o presidente, porque não queria que depois ficasse aquela ideia. Então liguei para ele, para falar com ele, e de repente já está aí dizer à imprensa, quer dizer, não tem lealdade e tal. Eu disse, mas eu confirmei que tinha tido a conversa. Agora, bom, já que ele falou que, não sei qual, eu depois deste programa ia de ouvir o que ele disse, que tratamos nessa conversa, mas este telefonema que houve, é aquilo que eu sempre dizia, presidente, hoje em dia temos tecnologia suficiente para poder falar comigo, porque no início o presidente dizia, se eu soubesse onde o Venâncio está, eu podia ir ter com o Venâncio, como fiz quando houve também a altura do conflito, das hostilidades com a Renamo, que ele foi até Gorongosa para se encontrar com o presidente da Câmara. Eu disse que é bom não fintar, isso é uma finta. Hoje em dia, com telefones, com Zoom, é muito simples de gente falar, mesmo que a gente não esteja junto em termos físicos, em termos presenciais. Bom, então foi bom, tivemos este contacto via WhatsApp, tivemos uma conversa e eu expus os pontos que eu tinha que expor, e vou-vos explicar aqui. O presidente quis saber qual é a saída para tudo isso. Eu dizia, muito simples. Primeiro, é preciso perceber uma coisa. A Frelimo está há 30 anos ganhando eleições, supostamente ganhando eleições. Quando nós tivemos as primeiras eleições multipartidárias de 1994, todas as eleições que supostamente a Frelimo ganhou sempre levaram a conflitos pós-eleitorais. Na altura da Renamo, sempre a questão terminava em Satungira, na Serra da Gorongosa, começava sempre conflitos, ataques nas ruas, autocarros, por aí fora. E todos esses processos eleitorais foram questionáveis, todos os processos eleitorais. A única eleição, eu vos garanto que a Frelimo ganhou, ou pelo menos não se encontrou evidências diferentes, foi a eleição de 1994. De aí em diante, a Frelimo nunca ganhou nenhuma eleição.
Então, a Frelimo teve tempo, 30 anos, teve 30 anos de bacela para poder mudar os destinos deste país. Nunca conseguiu fazer absolutamente nada. Em 2023, nós ganhamos as eleições na cidade de Maputo. Apresentamos evidências e até levamos as evidências, colocamos num link no Google Drive, que era para qualquer pessoa poder consultar as atas editais e fazer as suas próprias contas. A Frelimo não nos deu a vitória. Ainda ouvi membros sênios da Frelimo a dizer-me o seguinte: Venâncio, você de fato conseguiu todos os editais, todas as atas, submeteste ao Conselho Constitucional, mas quero dizer uma coisa: você de fato ganhou a cidade de Maputo, mas nós não havemos de entregar a cidade de Maputo. Eu disse isto, essas palavras estou a usar convosco, eu disse isto literalmente ao Presidente da República. Disse, eu ouvi de membros da Frelimo dizer que em 2023 sabiam que tinha ganho as eleições, mas que não iam dar a cidade de Maputo. Quer dizer, a Frelimo está nessa posição de omnipotente que tem todo o poder consigo, que determina quando é que dá, quando é que não dá. Portanto, já não conta a vontade do povo, conta a vontade da Frelimo de dar ou de não dar. 2024, uma prova, ganhamos as eleições. A maior parte das atas editais que a CNL mandou para o Conselho Constitucional, nós fizemos um trabalho, identificamos que 60% do material é material adulterado, material falso. Significa que das 27 mil mesas que existem no país, cerca de 16 mil editais são falsos e adulterados. Se nós tirarmos os 16 mil editais falsos e adulterados, contarmos os editais verdadeiros, Venâncio ganhou com 53% de votos. É isto que é verdade eleitoral para quem tivesse dúvida. E é isto que está no nosso recurso. Nós identificamos todos os editais que eram falsos e dissemos, isto é falso, é fácil de identificar. Por exemplo, uma forma de identificar um edital falso qual é que é? É que você encontra um edital, a mesma pessoa que assina por todos. Assina no lugar do presidente, do vice-presidente da mesa, assina no lugar do secretário, assina no lugar dos escrutinadores, assina no lugar dos delegados de candidatura, a mesma pessoa, logo é falso. E tu notas facilmente que a letra é a mesma. Então, é simples você identificar que esse edital é falso. É o que nós dissemos no Conselho Constitucional. É muito simples identificar um edital falso. Então, vão remover cerca de 60% dos editais que estão lá, que são absolutamente falsos e fácil de identificar. Se retirar aquilo que é falso, aquilo que fica que é verdadeiro, não, o Podemos, o Podemos e o Venâncio ganharam essas eleições de forma inequívoca. Então, Sr. Presidente, o que nós queremos? Queremos a verdade eleitoral. Queremos a proclamação da vitória de quem ganhou as eleições para as legislativas, para quem ganhou as eleições para as eleições presidenciais. Só isso. Então, ele foi colocando algumas coisas, mas essa coisa da verdade eleitoral depende, porque os da Frelimo também dizem que ganharam, não sei o quê, papapá. Houve muito enredo no meio disto, e eu acabei dizendo a ele, Sr. Presidente, aqui estamos numa situação em que depois ele dizia, mas por que não esperamos o Conselho Constitucional definir as coisas, então se houver alguma coisa para se fazer, para ajustar, pode ser depois do anúncio do Conselho Constitucional. Senão não pode ser assim. Porque essa cartilha, essa fórmula, é a mesma que a Frelimo usou durante 30 anos. Dizer que nós nunca podemos reclamar. Quando nós estamos no apuramento parcial, que é o nível das mesas, olha, estou a dizer aquilo que eu falei com o Presidente, hein? Atenção, hein? Não são coisas que estou a inventar. Quando nós estamos no apuramento parcial, que é ao nível das mesas, dizem que nós temos que ter paciência, porque se não concordarmos, há de haver o apuramento intermédio a nível do distrito, onde nós podemos apresentar reclamações. Depois dizer que não, vocês também não podem se manifestar, não podem fazer confusão, porque depois do nível intermédio passa para o nível de cidade, por exemplo, ou de província. Então, no nível de cidade ou província, vocês também podem apresentar a sua reclamação. Depois diz, não, aqui vocês também não podem se manifestar, porque isso vai passar para o nível nacional, os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, e a Comissão Nacional de Eleições, vocês podem reclamar ao Conselho Constitucional sobre a deliberação da Comissão Nacional de Eleições. Depois dizem, mas também aqui se conformem, não podem fazer absolutamente nada
porque agora temos que esperar o Conselho Constitucional indicar os resultados. Quando o Conselho Constitucional indica os resultados, os mesmos resultados falsos que nós já estamos a reclamar na mesa, dizem que não, agora vocês não podem fazer nada, porque os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Por isso, vocês têm que se conformar. Então, a melhor coisa é esperar. Depois sempre vem com um docinho. Nas próximas eleições, vocês vão ganhar porque o povo está convosco, vocês vão ganhar, vamos lá deixar isto passar e não sei o quê. Portanto, é assim como a Frelimo geriu os 30 anos de eleições a levar-nos sempre nesta música. Por isso que nós desta vez dissemos que não. Qual é o tempo que se reclama, afinal? Se não reclamamos na mesa, porque vai passar para o distrito. Não reclamamos para o distrito porque vai passar para a cidade. Não reclamamos na cidade porque vai passar para a província. Não reclamamos na província porque vai passar para o Conselho Constitucional. Não reclamamos no Conselho Constitucional porque é irrecorrível. Então, onde é que vamos reclamar? Essa pergunta o presidente não conseguiu me responder. E é por isso que nós estamos na rua desta vez, porque já conhecemos o truque. Já sabemos como é que a Frelimo age, como é que a fraude é feita. É por isso que começamos as nossas manifestações antes do próprio Conselho Constitucional dar um veredito final. Então, é isto que nós queremos. Bom, fomos falando, conclusão. Não chegamos a nenhuma conclusão. Porque o posicionamento do presidente é que tem que ser depois do Conselho Constitucional. Eu digo que não. Porque o próprio Conselho Constitucional não tem tomado decisões objetivas. Por exemplo, no ano passado, nas eleições autárquicas, nós até ouvimos o próprio presidente da Renamo dizer em público que acabaram aceitando aqueles 4 municípios, apesar da Renamo ter dito que ganhou 22, porque no Conselho Constitucional, os juízes conselheiros vindos para parte da Renamo disseram que estavam a ser ameaçados, que a Frelimo ia levar todos os municípios se nós não aceitássemos receber aqueles 4 municípios. Então, logo, as decisões do Conselho Constitucional não são decisões objetivas, são decisões jurídicas, as decisões jurisdicionais. São decisões políticas. Então, logo, não vamos ficar à espera até o fim do processo. E eu disse ao presidente, aqui estamos a precisar de um posicionamento político também. Estamos a precisar de um posicionamento político. Não um posicionamento político no sentido de negociar benefícios. Negociamento político em que sentido? De instruir o próprio Conselho Constitucional que deve, pela primeira vez, respeitar a vontade expressa pelo povo e não respeitar instruções partidárias para emitir o seu acordo. Essas foram as últimas palavras que eu disse ao Presidente da República. Precisamos de um posicionamento político para dizer que dessa vez é importante que se respeite o que esteve na urna, é importante que se respeite o que o povo depositou e o povo acredita que votou em Venâncio, votou no Botelhos. Politicamente é preciso, já que eles recebem ordens de um certo partido, já que eles recebem ordens de uma certa linha política, então esse partido, essa linha política que oriente, já que tem orientado, que deve se respeitar a vontade popular. Porque depois disso, eu não sei exatamente como é que as coisas vão terminar, porque este povo está decidido. E o povo disse, desta vez não vão aceitar. É por isso que está-se a difundir a palavra anamalado. E é isso que vai acontecer. Se for a decretar um resultado, mais uma vez, que é contrário à convicção que o povo tem, se a verdade, se a soberania do povo, se a soberania do país reside no povo, então o povo soberanamente vai ter que reagir a uma vontade, a um acordo que vem a legitimar a falsidade, que vem a legitimar a mentira, mais uma vez, que vem a legitimar a manipulação. Em algum momento é preciso dizer stop a isso tudo. Alguns costumam dizer assim, isso já não é o que eu falei com o presidente, agora é um comentário. Portanto, full stop, é isso que falei com o presidente, tá bom? Isto que eu vou já contar aqui, literalmente é o que eu disse ao presidente. Se ele disser alguma coisa fora disto que eu contei aqui, fica a saber que não é verdadeiro. O que eu vos contei aqui é o que eu disse ao presidente, em termos sintéticos, simples e diretos. É isto
que eu falei com o presidente. Não fui lá para fazer nenhum acordo particular. Vi aí alguns a escrever, não, Venâncio já fez um acordo, já negociou, não sei o quê, não sei quanto. Não fui fazer nenhum acordo particular, que não, sinceramente falando, ao nível em que eu cheguei, arrastando tudo, deixando tudo para trás, não é neste momento que eu vou aceitar o que quer que seja. Nem que venham com a maior, digamos, pintados de ouro da cabeça aos pés, que venham com blindados cheios de moedas, dólares, só para vir me entregar. Não é nesta altura que eu vou abandonar o povo, não é nesta altura que eu vou abandonar a verdade eleitoral. Portanto, é isto que eu disse ao presidente, que é isto. Mas as pessoas dizem assim, mas se o Conselho Constitucional determinou, se vocês fizerem alguma coisa, ou o povo fizer alguma coisa, isso vai ser entendido como rebelião. Porque não se pode. O Conselho Constitucional determinou, todo mundo tem que ficar em casa, conformar-se, não sei o quê. Nós, no tempo colonial, o Tribunal Supremo, no tempo colonial, também tomava decisões. Decisões que tinham a ver para continuar a discriminação em Moçambique. Decisões para continuar a ver o racismo em Moçambique. Decisões para continuar a fazer com que Moçambique permanecesse como uma colônia portuguesa. A minha pergunta é, os moçambicanos deixaram de se manifestar por causa disso? Porque o Tribunal Supremo é o Supremo. Devíamos, então, hoje nem teríamos independência. Por quê? Os mesmos estão a dizer isso hoje. São os que se levantaram contra o Estado colonial. Foram ao mato, pegaram armas e lutaram contra as decisões do Tribunal Supremo colonial. Por quê? Porque sabiam que estava a ser injusto e as pessoas queriam justiça. Hoje, se o Conselho Constitucional determinar que sai um acórdão e aprova aqueles resultados falsos indicados pela CNE, é para o povo cruzar os braços. Porque é a última decisão. Como é que a gente agiu no tempo colonial? Cruzamos os braços com as decisões do Tribunal Supremo Colonial? Ou a gente continua a se manifestar e a gente levantou-se até conquistarmos a independência? Essa é uma pergunta que estamos a deixar para os moçambicanos, mas também para eles próprios. Eles esperam mesmo que o povo vai ficar de braços cruzados? Porque o Conselho Constitucional tomou a decisão de aprovar resultados falsos? Claro que não. É por isso que eu disse, está nas mãos da doutora Lúcia Ribeiro o caminho para a paz em Moçambique ou o caminho para o caos. O caminho para a tranquilidade em Moçambique ou o caminho para o precipício. Agora o Conselho Constitucional é que vai e já tem as chaves na mão dela para acionar a viatura Turbo V8. Tirei as chaves da minha mão e entreguei a ela. Ela é que vai acionar esse Turbo V8. É por isso que na segunda-feira não queremos trabalhar, queremos ficar em casa só para assistir, para ver e ouvir o que vão dizer. Temos que estar tranquilos para ouvir muito bem. Para não dizer que estamos atrapalhados com o trabalho, queremos ouvir muito bem a própria presidente a levar o país para a paz ou a própria presidente a fazer explodir a bomba sobre o país. Agora depende deles. E é tudo. Espero ter esclarecido. Forte abraço. Até já.